Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e vamos ler daqui 2 versículos, versículo 1 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. E eu te glorifico de um modo muito especial e particular, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, apesar de mim, apesar de todos os pesares. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através desta mensagem e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas amadas irmãs, a primeira coisa que eu queria trazer para a igreja hoje, e é o título dessa breve mensagem, é que em tudo, preste atenção, em tudo precisamos de equilíbrio, sobretudo em nosso tempo. Eu nunca vi um tempo de tanta loucura, de tantas doidices, de tanta intemperança como no tempo que a gente está vivendo. E ai daqueles que ousarem fazer uma crítica ou trazer uma palavra que confronte esses desequilíbrios. Então, mais do que em qualquer outra época, precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, estreitando cada vez mais o nosso relacionamento com Cristo vivo. Nesse contexto, o apóstolo Paulo confronta seus leitores da região da Galácia, que estavam se deixando levar pela ação dos judaizantes daqueles dias. Eles queriam obrigar os gentios a se circuncidarem para só então se tornarem cristãos. A circuncisão era uma prática judaica. E aqueles que não pertenciam ao judaísmo não tinham que fazer nada disso. Cristo é tudo em todos. Nos versículos citados, o apóstolo Paulo chama atenção para 2 verdades que nós não podemos perder de vista em nenhum momento. E a tarefa de casa para vocês é ler toda a epístola aos Gálatas, deixando que o Senhor ministre aos seus corações essa palavra de vida. A primeira verdade trazida aqui: eles precisavam se revestir da nova liberdade em Cristo e não se deixar levar outra vez por nenhum jugo de escravidão. Em Cristo somos livres e somos mais que vencedores. No caso aqui, mais do que vencedoras. E essa liberdade não nos autoriza a dar lugar à nossa carnalidade,
e as nossas inclinações do nosso corpo físico. Mas essa liberdade é do âmbito do Espírito, para que façamos a vontade do nosso Pai Celestial. E o texto diz, que nós já lemos, mas eu vou ler outra vez: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu vim de uma família que era uma verdadeira salada espiritual, tanto do lado cristão quanto do lado não cristão. E a maior das descobertas da minha vida foi descobrir o Cristo vivo. Eu vivia num ambiente de mal-assombros, de coisas espirituais que se levantavam para atormentar, medos múltiplos. Dormir à noite era uma verdadeira loucura, porque havia toda aquela gama de ações de espíritos que hoje a gente entende que eram ações malignas. Jamais na minha infância e adolescência eu me levantava para tomar um copo d'água, por exemplo, porque a casa era empestada ou empesteada de ações e presenças malignas. E ter sido alcançada pelo Cristo foi a maior das libertações. E eu glorifico demais ao meu Senhor e meu Deus, porque apesar de mim, Ele me alcançou. E eu glorifico demais ao Senhor. A segunda verdade trazida aqui é que aqueles leitores deveriam também ter cuidado para não se deixar levar pela carnalidade. A gente está vivendo um tempo em que essas ações carnais têm acontecido cada vez mais, mesmo dentro dos guetos chamados de cristãos. Quanta invencionice, quanta doidice, quanta coisa tem sido inventada para laçar as pessoas, como se o Evangelho não fosse suficiente para nos trazer graça e paz, sobretudo aquela paz que excede todo o entendimento. E o texto diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu tenho recebido ultimamente muitos vídeos que eu não vejo nem a metade, vou logo avisando. Quando eu começo a ver, vai dando como dizia os antigos, vai me dando uma agonia, um farnezinho. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas enfim. E eu não tenho coragem de terminar de ver, porque parece que as pessoas perderam o temor do Senhor. E quando eu falo de temor aqui, eu não estou falando de medo de Deus, mas de uma profundíssima reverência pela presença do Eterno. E essas pessoas têm colocado na boca de Deus palavras e ordenanças que Ele nunca disse. Voltemos ao Santo Evangelho, voltemos à Santa Palavra de Deus, busquemos ao Senhor em oração constante, para que Ele transforme a realidade à nossa volta. Não há argumentos humanos que possam levar uma pessoa ao Cristo, a não ser aquela palavra que o próprio Senhor coloca nos nossos lábios, para que levemos a mensagem do reino àqueles que precisam ouvir.
E o Senhor é especialista em fazer com que essa mensagem desça dos ouvidos ao coração e traga transformação real. Debaixo dessas verdades, ou sob essas verdades, nós somos levados a algumas considerações. Primeira, desde os dias antigos que muitos falsos ensinos têm entrado sorrateiramente pelas igrejas com o fim de perverter a sã doutrina na cabeça dos mal instruídos. Essa ação maligna é orquestrada pelo adversário, usando seus inúmeros secretários com o fim de trazer prejuízo e embaraço à causa do reino. Dentre esses ensinos encontramos tanto a escravidão de usos e costumes, quanto o extremo oposto, que é a liberdade associada à carnalidade. São extremos que devem ser evitados e combatidos com veemência dentro das comunidades cristãs. Que prevaleça o equilíbrio. O equilíbrio em tudo é bom. Em segundo lugar, nesses dias, falamos sobre algo que deve balizar o nosso viver em comunhão. Unidade no que é essencial, liberdade no que não é, e caridade para com todas as pessoas e suas percepções equivocadas. Contudo, essa caridade não significa pactuar com falsos ensinos e as heresias anunciadas em nosso tempo. Hoje tem igreja para todo gosto, desde que as pessoas não abdiquem das suas inclinações malignas. Tenhamos em mente que se o Senhor não abrir o nosso entendimento, de modo nenhum compreenderemos seus ensinos. A própria palavra de Deus diz, por meio do autor de Eclesiastes, que a moderação, ou seja, o equilíbrio, a moderação em tudo é boa. Ensino reforçado pelo apóstolo Paulo em vários dos seus escritos. Quanta intemperança, quanta doidice nos meios evangélicos. E essas igrejas tolerantes, e essas igrejas que pactuam com inclinações que não procedem de Deus, elas estão cada vez mais lotadas. Que nós possamos clamar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que o Senhor proteja os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que estão mais próximos de nós. É tudo que nós podemos fazer. Entrar nessa santa conspiração com o Espírito de Deus, para que esse cenário mude e que nós sejamos encontrados pelo Senhor na sua vinda, fiéis à santa palavra de Deus. Em terceiro lugar, tenho ouvido muitas pessoas que, apesar de terem sido alcançadas visivelmente pela graça salvadora do Cristo, ainda permanecem miseravelmente infelizes. Elas vivem subjugadas por doutrinas manipuladas dolosamente pelos que querem aprisionar suas almas para si. Novamente chamo a atenção para a prudência dos crentes bereanos. Eles iam checar tudo que ouviam nas pregações para ver se as coisas se passavam realmente daquela forma. Ouviu uma palavra, vá para a Bíblia, leia, releia, peça ao Espírito de Deus que traga mais luz de entendimento celestial à sua mente, e você verá a glória de Deus na situação. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que é que nós podemos tirar dessa brevíssima meditação do dia de hoje? Em primeiro lugar,
aos que transformam em libertinagem a graça de Deus. Com relação a esses, diz Judas em sua epístola, Judas, o meu irmão de Jesus, não o Iscariotes, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Em segundo lugar, chamamos para depor aqui o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. Ele traz mais luz a essa questão, dizendo o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. O apóstolo Pedro fez um rodeio medonho, não foi? Para chegar no ponto. Oh, coisa boa, é ir direto ao assunto, é falar sem rodeios. E por último, diz o apóstolo Paulo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Se a gente pudesse tirar da palavra um versículo para fazer um grande outdoor nas nossas vidas, certamente seria esse. Eu vou ler outra vez. Todas as coisas são lícitas, ou são consideradas lícitas, sobretudo pelo mundo lá fora, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Livres dos grilhões do mundo, com suas teias do engano, podemos fazer a vontade de Deus. Liberdade não é libertinagem. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, hoje e sempre. Não percamos nada disso de vista, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar umas pelas outras.